Você já se perguntou o que você respira além de ar? E na cidade como São Paulo, além de poluição e outras coisitas mais? Você conhece tudo que entra em você quando você respira? E se eu te disser que além do oxigênio e outros poluentes do ar em uma cidade urbana, você também respira energia viva? Há uma substância invisível por aí que circula pelos mundos, unindo o pensamento humano às vibrações do espírito. Você já parou para pensar que o que enche os seus pulmões é uma das formas de Deus, a sua presença viva em forma de energia? Pois vamos agora falar de fluidos. Allan Kardec chamou essa energia de fluido cósmico universal, de onde tudo nasce, de onde tudo provém. Tem outros nomes também em outras escolas. Por exemplo, na física teórica do século XIX, chamavam de éter. No taoísmo e em outras práticas orientais, essa energia é chamada de Qi. E o Qi é a energia que constitui todas as coisas. No hinduísmo é o prana, a energia que move a vida e o cosmos. Luz astral ou akasha, em algumas tradições do ocultismo e esoterismo. Na teosofia é visto como um oceano de energia sutil, a matriz primordial onde tudo está registrado e toda a matéria é formada. A ideia de uma substância universal e onipresente que serve como criação para a vida é um conceito recorrente em muitas filosofias e religiões ao longo da história da humanidade. Uma substância sutil e invisível, uma força silenciosa que veste o universo, que atravessa o tempo e o espaço e se molda de acordo com a vontade e a moral de quem a emite, respondendo à força do pensamento. O que sentimos, o que pensamos, não se perde no ar, vibra. Cada emoção, cada pensamento é um perfume ou um veneno que assopramos, que espalhamos pelo local onde habitamos. Um sopro que modela o espaço à nossa volta. Tudo no universo é vibração. Os corpos, as almas, as estrelas. E é por essa vibração que os fluidos se movem, dançando uma sinfonia invisível onde tudo pulsa. Nessa dança onde eles se tornam intérpretes, funcionam como mensageiros entre o invisível e o físico. Ou, se você preferir, entre o visível e o espiritual. É a matéria básica de todo o universo material e espiritual. É a matéria elementar primitiva e ela é altamente influenciável pelo pensamento, porque o pensamento é uma forma de energia, certo? Podendo se modificar, assumir formas e outras propriedades particulares. É nessa matéria fluídica que o Criador executa o plano existencial. O fluido cósmico universal preenche todos os espaços existentes entre os mundos, entre as células, entre o próton e o elétron. Tudo por meio dele, do fluido cósmico, é que viajam as ondas de pensamento, assim como as ondas de som viajam na nossa atmosfera, no ar. Por isso, cada pensamento é uma semente fluídica. É um ato de criação.
escurece. O amor ilumina. Quando amamos, irradiamos e expandimos fluidos luminosos em ondas sutis que confortam e curam. Quando odiamos, densificamos a energia em torno de nós e projetamos sombras que ferem. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14, item 3, ele diz assim: uma vez que tudo é relativo, esses fluidos têm para os espíritos, que em si mesmos são fluídicos, uma aparência material quanto às dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles o que para nós são as substâncias do mundo terrestre. Eles as elaboram, as combinam para produzir efeitos determinados, como o fazem os homens com seus materiais, embora usando processos diferentes. Entendeu? O nosso corpo é um templo energético. A ciência espiritual o descreve como envolvidos por centros de força, os chakras. Aliás, os chakras é um assunto que merece um vídeo só para eles. E eu tô preparando material para fazer esse vídeo e deixar disponível aqui para vocês, tá bom? Cada um dos nossos chakras capta, distribui e transforma o fluido cósmico universal. Essa energia que vem do ar, do sol, do universo e até das palavras que pronunciamos. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, através de Chico Xavier, diz que os nossos centros vitais são as portas de intercâmbio entre o espírito e a matéria. Os chakras são essas portas. Tem o chakra coronário. Ele se abre para o alto, recebe o fluido divino e distribui. Tem o chakra frontal, sede do pensamento, da intuição, da visão espiritual. Tem o chakra laríngeo, que molda e exterioriza nossa energia criadora. O chakra cardíaco, que pulsa amor e harmoniza todo o sistema. O chakra gástrico, que transforma as emoções em vibrações. O chakra genésico, canal da criação e da vida. E o chakra básico, que ancora o espírito na experiência terrena. Esse foi só um resuminho breve e superficial do que são os chakras. Realmente eu vou fazer um vídeo só para eles, para trazer todas essas informações a respeito deles, tá bom? Quando respiramos, absorvemos o fluido cósmico universal pelo ar, pelos pulmões e pelos chakras. A gente também absorve esse fluido. E os chakras transformam esse fluido cósmico universal em fluido vital, alimentando o nosso corpo, que na verdade os nossos corpos, que também é outro vídeo que eu vou falar para vocês, nossos corpos sutis. E eu digo nutrindo nossos corpos porque cada um de nós temos mais do que apenas o corpo físico. Esse físico aqui é o mais denso deles, a gente tem mais outros corpinhos aí. Mas eu vou contar e explicar melhor em outro vídeo, tá bom? Então, os chakras absorvem esse fluido cósmico e transformam em fluido vital, nutrindo os nossos corpos e a nossa alma. Os espíritos afirmam que uma das modificações mais importantes do fluido cósmico universal é o fluido vital, porque ele é o fluido responsável pela força motriz, que movimenta, que dá vida aos corpos vivos. Sem ele, a matéria é inerte. Ele é responsável pela animalização da matéria. Melhor dizer, ele é responsável pela animação da matéria. É o fluido vital que dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. A matéria sem ele não tem vida, assim como ele sem a matéria não é vida. Por isso, o pensamento e a respiração são instrumentos sagrados. O pensamento molda o fluido e a respiração o movimenta. Quantas vezes que a gente já não ouviu, a gente precisa saber respirar direito, que a gente não sabe respirar certo. Hoje você deu um pouquinho mais de valor para sua respiração, não é mesmo?
eu ainda digo, vou um pouco mais além. Olha como é importante a respiração. Você sabe quanto de energia provém dos alimentos que a gente ingere? Em nossa nutrição energética, de acordo com a espiritualidade, nosso organismo obtém energia de 3 principais fontes: da alimentação, da respiração e do fluido universal. Agora, você quer saber qual a porcentagem de cada um? Eu só vou dizer a da alimentação. Só 10% da nossa energia a gente obtém de alimentação. 10. Olha o quadro aqui, ó, que eu achei para você ver. Ai, que exagero, como assim? Pois é. Quer uma prova? Pensa bem. A gente consegue ficar 5 dias sem comer, mas a gente não consegue ficar 5 minutos sem respirar, que morre. O nosso corpo é um transformador de energias espirituais. Nos passes magnéticos, nas preces sinceras, nas reuniões de socorro, é o fluido universal que é dirigido, moldado e santificado pelo amor e pela boa intenção. De novo aqui citando André Luiz, quando ele faz um comentário do passe. O passe é transfusão de energias espirituais. O instrumento é um médium e o combustível é o amor. Assim, o passe, a oração, o abraço, o perdão são todos movimentos de energia, fluidos que viajam pelos canais das nossas almas. Mas os fluidos não são apenas forças curativas. Eles revelam também a nossa essência. Os espíritos dizem que cada ambiente possui um clima fluídico, formado pelos pensamentos daqueles que frequentam esse ambiente. Ramatiz explica assim: os lares são verdadeiros laboratórios fluídicos, saturados pelas ondas mentais dos seus moradores. Os pensamentos exercem poderosa influência nos fluidos espirituais, modificando as suas características básicas. Assim, um lar em desarmonia se enche de magnetismo pesado, enquanto um lar em prece se transforma num santuário de luz. E, obviamente, isso também se aplica a locais de trabalho e outros lugares de convívio social, como bares, restaurantes, casas de show, estádios de futebol e por aí vai. Por isso que oração, perdão, fé não são só atitudes morais, são vibrações. Os pensamentos bons impõem nos fluidos luminosidade, vibrações elevadas que causam conforto, sensação de bem-estar para as pessoas que estão sob sua influência. Já os pensamentos maus provocam alterações vibratórias contrárias a essas que eu disse. Os fluidos ficam escuros. A sua ação causa a sensação de mal-estar físico e psíquico. Então pode-se concluir que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação, de todo um planeta, existe uma atmosfera fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. E a essa atmosfera associam-se espíritos de desencarnados que têm a tendência moral e vibratória semelhante, aumentando a força dessa atmosfera. Por essa razão, os espíritos superiores recomendam que a nossa conduta nas relações com a vida sejam as mais elevadas possíveis. Uma criatura que vive entregue ao pessimismo, a maus pensamentos, ela tem em torno de si
uma atmosfera espiritual escura, da qual se aproximam espíritos doentios. E é óbvio que eu não preciso nem dizer que o contrário é verdadeiro, né? Então vemos o quanto é urgente cuidarmos dos nossos pensamentos, o quanto é urgente que modifiquemos e aperfeiçoemos a nossa conduta moral em cada dia de nossa existência, em nos aliarmos às boas companhias espirituais através de bons pensamentos, melhorando a atmosfera fluídica em torno de nós e do ambiente em que vivemos. Na Revista Espírita de maio de 1867, Allan Kardec escreveu assim: melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão uma barreira à invasão dos maus. Se um dia a terra chegar a não ser povoada senão por homens que, entre si, praticam as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que não se encontrem em condições de higiene física e moral completamente outras que as hoje existentes. Isso há mais de 100 anos atrás. Continua tudo igual, né? Pois é. Gente, se a gente pudesse enxergar sentimento, nossa, algumas vezes a gente ia se assustar, mas outras vezes também a gente ia admirar muito. Se pudéssemos enxergar o que sentimos, veríamos ondas coloridas fluindo do nosso ser, quando pensamentos elevados. Vibrações que tocam os outros, invisíveis, mas reais como o vento. Alares saturados de ternura e paz, e outros envoltos em fluidos densos. Se pudéssemos ver o que os nossos sentimentos produzem no mundo espiritual, veríamos cidades banhadas em luzes douradas, fruto de corações em compaixão que oram uns pelos outros. E também veríamos vales sombrios, cheios de pensamentos de dor e revolta. Mas dentro de nós existe o poder para mudar qualquer paisagem fluídica. A chave da transmutação é a mesma. Basta amar. O amor é o grande alquimista dos fluidos. Palavras de Emmanuel, pelo Chico Xavier. O amor harmoniza os chakras, purifica os fluidos, eleva os pensamentos e transforma toda dor em aprendizado. O amor reordena as forças do universo a nosso favor. Quando perdoamos, o fluido se purifica. Quando oramos, o fluido se eleva. Quando amamos, o fluido se torna luz. É nessa luz que Deus se manifesta em nós. Os fluidos respondem à alma que os dirige. E a alma, quando desperta, compreende que a energia do universo, no fundo, é a energia do amor. Quando amamos, todo o nosso ser vibra em sintonia com o divino. Respire fundo. O fluido do universo passando por você nesse instante. Sinta a vida pulsar em você. Isso é Deus aí dentro. Lembre-se, cada pensamento seu é um raio no tecido invisível do universo. E você, que fluidos tem espalhado